Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha só quem voltou, hein? A Choquei, sim. O Danilo Gentili fez essa postagem aqui porque a Choquei, né, basicamente falou o seguinte, ó, aqui, ó. Veja um compilado de 3 minutos que mostra piadas pesadas do Léo Lins, humorista condenado a 8 anos de prisão, e coloca lá as piores piadas que o Léo Lins fez, né? E aí o Danilo Gentili foi lá e comentou, né? Não foram vocês que mataram uma menina, seus assassinos? E é foda isso, sabe? Porque essa postagem da Choquei tá com 2 milhões de visualizações. Então quer dizer que muitas pessoas estão vendo o pior lado ali das piadas que o Léo Lins fez, outras coisas mais, pra justificar, sabe? Pra falar, não, o governo tá certo, tem que prender mesmo, tem que censurar, tem que regulamentar as redes e outras coisas mais, né? E sabe o que é foda? Aí vem aqui os comentários, ó. Foram, e eu não lembro de nenhuma manifestação sua sobre esse episódio. E espero que você tenha se manifestado e eu não tenha visto, porque quem se calou diante do que a Choquei fez merece cair no mundo do esquecimento. Eu fiz vários vídeos na época sobre esse tema especificamente, infelizmente não deu em nada, é meio lamentável esse tipo de situação. Para quem não lembra da história, basicamente tinha uma moça chamada Jéssica e ela tinha problemas de depressão, e aí acontece que a Choquei espalhou um fake news sobre essa moça, que é uma pessoa desconhecida, não era uma criadora de conteúdo, que ela estaria supostamente namorando o Whindersson Nunes. Ela foi bombardeada por fãs tóxicos que seguem a Choquei, e aí basicamente ela decidiu dar barra kit no mundo, sabe? Então ela desistiu da vida por causa disso e ficou por isso mesmo, né? Tipo, um fake news que levou à morte dela, não teve nenhum tipo de punição. A Choquei foi criticada pra caramba, ficou um tempo sem postar e depois voltou, e até teve gente falando, graças a Deus, a Choquei voltou e outras coisas mais. E aí a Choquei continua espalhando fake news e outras coisas mais, falando mentiras o tempo inteiro, ninguém, infelizmente, faz nada. Inclusive, até o Grok, mano, ó, dá uma olhada aqui. Alguém perguntou aqui, Choquei é uma página confiável? Aí aqui escreveu, ó. Choquei não é confiável. A página já espalhou fake news, como em 2023, que postou prints falsos que levaram ao seppuku de uma jovem de 22 anos. Isso sugere má intenção, priorizando sensacionalismo sobre a ética. Então é isso, mano. Até o Grok, que é uma inteligência artificial, pegou e falou sobre a Choquei nesse sentido, falando que a Choquei mentiu coisas, espalhou fake news várias vezes, né? São várias as situações que a gente poderia encontrar que a Choquei espalhou fake news, né? E é foda, mano, porque aí você vê os caras, sabe, pagando de paladinos da moral, sabe, distorcendo as coisas. É óbvio que a situação do Léo Lins não é só essas piadas que ele fez. É muito importante você tomar bastante cuidado com isso, sabe por quê? Porque você olha essas piadas e você fala, nossa, esse cara é um criminoso mesmo, ele tem que ser preso por falar essas coisas, mas isso é só 3 minutos de um show de horas e outros conteúdos que ele faz. E como eu disse no vídeo de ontem, caso você não tenha visto, chegou um humorista esquerdista que veio e fez um vídeo falando basicamente no stand-up dele, né? Coisas e por que o Léo Lins tá errado e merece prisão e outras coisas mais. E, cara, mesmo esse humorista, nas piadas que ele fez, as piadas que esse humorista fez, elas acontecem de gerar justamente a mesma punição. Então quer dizer que o Léo Lins foi preso por causa de uma lei, e aí as piadas que esse humorista fez para dizer que o Léo Lins tinha que ser preso mesmo, são piadas que poderiam ser enquadradas na mesma lei, então os dois poderiam ser presos, sabe? É sobre isso, no final das contas. E aí depois veio o Patrick Maia, falou um monte de coisa, tem muitas pessoas criticando ele. Eu não cheguei a ver o vídeo do Patrick Maia, mas eu vi pessoas postando coisas que o Patrick Maia falou no passado, e as coisas que o Patrick Maia falou poderiam fazer ele ser preso também. Teve gente vindo a público fazer postagens sobre o Paulo Gustavo, um grande ator, grande comediante, que infelizmente a gente perdeu na pandemia. E, tipo, eu acho que não é legal ficar trazendo ele à toa pra ficar falando sobre isso, pra tentar sinalizar virtude, sendo bem sincero, porque a gente não sabe nem o que ele falaria nessa situação, sendo bem sincero. Mas ele também fez piadas pesadas do mesmo cunho, do mesmo nível, ou até pior. Então, assim, inclusive ele tinha um personagem que era sobre isso. O personagem era tipo Senhora Absurdos, alguma coisa assim, que era justamente um personagem pra falar esses absurdos que o Léo Lins falava também. E agora você está vendo uma politização em cima disso, né? E a Choquei é uma página ideologicamente política. Ela faz conteúdo de política. Lembra quando teve a compra da Shopee lá? Tipo, as compras sendo taxadas? A Choquei foi uma das que veio falar que não ia ser taxada e outras coisas mais. Então é uma empresa que é política. Não sei se ela recebe grana do governo. Alguém deu um expose sobre isso, mas não vou pesquisar isso para dizer para vocês. Mas é meio triste você ver essa parada, né? Tipo, como os caras são carniceiros mesmo, né? A internet é carniceira, os canais são carniceiros. E você vê, tipo,
tipo, o cara tá, tipo, ele nunca, eu pelo menos não vi ele sinalizar nenhum tipo de conteúdo político, sendo bem sincero, o Léo Lins no caso, sendo bem sincero mesmo, assim, analisando o Léo Lins e conhecendo o conteúdo que ele faz, ele pode ser um cara de direita, mas não quer dizer que ele sinalize conteúdo de direita, entende? Então, tipo, as pessoas só estão dizendo que ele é tudo de mal, sabe? Ah, ele é bolsominion, ele votou no Bolsonaro, ele é contra a vacina, ele tem que ser morto, vamos pegar e botar fogo nele, umas paradas assim. Então as pessoas desumanizam o cara por causa disso, mas não é sobre o Léo Lins também. Não é sobre a questão do Léo Lins, é sobre o que você pode falar. Pensa aí, mano, tipo, amanhã pega e essa lei começa a gerar jurisprudência. Todos esses humoristas vão cair. Por exemplo, aquele próprio humorista que fez críticas, né, que eu fiz um vídeo sobre ele ontem, que criticou o Léo Lins, ele vai cair também, pelo mesmo motivo, ele vai cair pela mesma lei. Aí canais do YouTube vão cair também. Talvez até mesmo jornais e novelas podem cair também pela mesma lei, entende? Ah, mas a lei não vai ser aplicada nisso, Dak. Pode ser que não. É, mas aí é foda, porque a lei vira parcial, né? A lei já é parcial, se você for parar pra pensar. Veja um exemplo. Aqui no Brasil é proibido sorteio, né? Mas são poucas as pessoas que são pegas nessa lei do sorteio. Você vê vários criadores de conteúdo que fazem rifa e sorteio e ganham milhões e milhões de reais. E aí você vê pessoas que são muito menores fazendo sorteio e rifa e elas são pegas na lei. Por que que tem essa parcialidade? Porque tem pessoas que não podem fazer sorteio e pessoas que podem fazer sorteio, sabe? Não tô dizendo que você é um desconhecido fazer uma rifa no seu bairro, você vai ser preso. Mas na internet mesmo, entende? Se alguém faz uma rifa para salvar um gatinho, pode ser presa ou... Não, presa não, né? Pode ser multada. É um crime, é considerado crime. Só pode fazer se for da Caixa Econômica Federal. E aí esses influencers com Camaro e outras coisas mais, e ostentando pra cacete, e alguns são presos e outros não. Por que que isso acontece, sabe? Então quer dizer que a lei vai estar lá, mas ela só vai estar lá para censurar os seus desafetos? Então quer dizer que se o cara ele é minimamente de direita, ele já pode, porque tem a teoria dos extremos, né? Então se o cara é minimamente de direita ali, na parte da ferradura, ele pode ser destruído, mas você pode definir o que é direita e o que é esquerda. Eu já falei sobre isso diversas vezes quando eu comento aqui, por exemplo, sobre a treta que está acontecendo com o Ei Nerd. O Ei Nerd é um cara que provavelmente é de direita, ele sinaliza ser a direita, embora que o conteúdo dele não fala sobre política especificamente, expressamente dentro do canal Ei Nerd, né? Ele fala sobre nerdices. E ele tem o ponto de vista dele como alguém que é mais ligado à direita, talvez centro-direita, alguma coisa assim. E recentemente ele começou a ser colocado como comunista. Então, um cara que, durante a pandemia, o pessoal falava que era super direita, bolsominion, agora ele virou esquerdista, comunista, entende? Porque ele não é, direita o suficiente. A mesma coisa aconteceu com o Castanhari, quando ele negou o Holodomor. O Castanhari, que é um cara de esquerda bem forte mesmo, tipo ferrenho, ele foi colocado como direita, como bolsonarista, porque ele falou que o Holodomor não existiu. Então, os caras que definem isso. Então, quer dizer que qualquer um dos seus desafetos pode ser de direita ou de esquerda ao seu bel prazer, a forma que você interpretar ele. E é justamente o que está acontecendo agora com o Léo Lins. E aí, daqui a pouco, essa lei vai poder ser utilizada para qualquer coisa. Então, você vai poder censurar o que você quiser, basicamente. E aí, como você tem pessoas que são más, de verdade, são malvadas, são pessoas ruins que estão no governo, essas pessoas vão poder censurar quem elas quiser. Essas pessoas vão poder censurar os humoristas, os jornalistas, quem fala mal deles, entendeu? Por exemplo, se entra um governante novo, sei lá, entra o Padre Kelmon, vira o presidente, aí de repente tem lá um humorista que faz o Padre Kelmon, que nem tinha aquela galera que fazia a Dilma, lembra? Na década da década de 2010, na Zorra Total. Então, aí essa pessoa já seria presa porque fez uma piada com a Dilma, entendeu? Pode ser que aconteça isso. E o pior de tudo é você ver a proporcionalidade. Porque você poderia argumentar, não, mas ele merece tomar uma multa. Beleza, se ele merece tomar uma multa, eu não vou dizer que tá errado, que você tem o seu argumento para você dizer, porque essas palavras que ele usou são muito pesadas mesmo. Ele poderia tomar uma multa, até porque ele postou isso na internet, né? Só que 8 anos de cadeia, uma menina tentou matar outra pessoa envenenada recentemente. E essa menina, ela pode pegar até 3 anos só. Então quer dizer que se você matar outra pessoa, você vai ter cometido um crime menor do que o cara que foi lá e fez uma piada. Você acha isso justo? Você acha isso correto? Sinceramente, eu não consigo achar isso correto, nem justo. Então, na minha opinião, não dá pra você passar pano pra uma situação assim e falar que tá tudo certo. Porque pra mim é isso que você tá fazendo, né? Tipo, que tá criticando o Léo Lins, falando que ele tem que ser preso mesmo. Porque você tá passando pano pra uma lei ruim, tá passando pano para uma censura estatal, tá passando pano para um monte de coisa que inclusive vai voltar contra você, porque logo, logo o Lula sai e entra um cara de direita. Essa é a alternância do poder na democracia.
A gente tem governo de direita e governo de esquerda, governo de direita e governo de esquerda. A gente teve governos de direita, e depois entrou o Lula, e depois você teve governos de esquerda, e aí depois veio o governo de direita. O Temer não é considerado de direita pelos caras que são da direita maluca, né? Que é os caras de extrema-direita, mas o Bolsonaro é considerado, embora que alguns não consideram mais o Bolsonaro de direita. Mas enfim, você pode ver, o FHC foi um governo mais alinhado à direita, centro-direita, basicamente, né? Sim, teve muitas coisas de esquerda no governo dele, mas ele era centro-direita, depois entra o Lula, depois entra a Dilma, depois entra o Temer, depois entra o Bolsonaro, aí depois entra o Lula de novo, aí depois entra, sabe-se lá quem que vai entrar, entendeu? Fora, tipo, as décadas de ditadura, que também tinham outros tipos de governo, então, tipo, é normal ter alternância. Então, quer dizer que a gente vai ter um governo de direita, independente de você gostar ou não disso, entende? Vai ter um governo de direita no Brasil em algum momento. Pode ser o próximo, pode ser depois, pode ser daqui 10 anos, 20 anos, não sei. Mas a questão é que se você reclama hoje se você não reclama da censura que o governo está fazendo contra pessoas que são de direita, né, que você não gosta, então quer dizer que você de esquerda vai ser censurado quando entrar um desses governos aí. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, um grande beijo, a gente se vê depois.